Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, sou professor de história de vocês. Estou aqui para gravar mais uma videoaula, tá? De olho aqui na tela, vamos acompanhar o primeiro slide para entendermos do que nós estamos falando. Ó, nós vamos ver hoje a primeira Constituição brasileira, olha que legal, né? A Constituição de 1824. É muito importante, pessoal, que nós entendamos como que funciona a Constituição do nosso país, as leis, né? E, consequentemente, nós vamos entender a dinâmica de vida aqui dentro, né, da nossa sociedade. Eu sei que a história do Brasil é um pouco mais complicado, um pouco mais denso, às vezes, de entender, né? Só que é muito importante, a gente tem que ter, não tem como fugir, tem que estudar, porque, inclusive, também tem umas partes muito legais, né, gente? A gente tem que também selecionar, né, as coisas mais interessantes para a gente aprender, né, que tenha facilidade, para a gente ter mais facilidade com o aprendizado. Mas, tirando isso, é uma parte muito importante da nossa história que nós precisamos entender. Afinal, nós moramos aqui no Brasil, né, e nós precisamos entender como que esse país funciona, gente. É primordial para a gente poder viver bem. E como que a gente vai entender isso? Uma das formas é visitando a história, né? Revisitando o passado, para entender como que as coisas foram se encaixando até chegar hoje, né? No presente, né? Nós estamos aí no feriado de 7 de setembro também, né? Muita coisa rolando, né? No feriado da Independência, muita coisa em jogo, né? Para o nosso país. E agora nós vamos entender aqui como que começou a nossa primeira Constituição depois do 7 de setembro de 1822, né? Que foi a independência do Brasil, como a gente já viu, né? Vamos para o próximo slide para a gente começar a fazer a nossa discussão. Acompanha comigo, ó. No ano de 1823 foi convocada uma reunião de assembleia na cidade do Rio de Janeiro para a elaboração da primeira Constituição do Brasil. Por quê? Porque após a proclamação da independência do nosso país, em 7 de setembro de 1822, o país precisaria de novos caminhos para o Brasil, né? O Brasil necessitava de novos caminhos, porque era um recém-estado livre de Portugal. Lembram? O Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo. Depois se incorporou ao Império de Portugal. A sede do Império foi aqui também, quando a família real veio para cá em 1808, para o Rio de Janeiro, né? Trouxe várias coisas para cá, depois voltou para Portugal. E o Dom João VI, né, que era o monarca, deixou o filho no lugar, tomando conta aqui do reino, né? O Dom Pedro I. Só que aí, né, por conta de algumas exigências, né, de Portugal para que o Brasil se tornasse subserviente, né, obedecesse a Portugal, tinha que obedecer umas exigências que eles mandaram, Dom Pedro I optou por não, né, não quis obedecer e desincorporou o Brasil do Reino de Portugal, tornando o Brasil um país independente. Agora o Brasil, em 1822, não fazia mais parte do Reino de Portugal, era um país independente, tá? No cenário mundial, era um país independente. É aí que começa a história da nossa independência, né? Para com uma metrópole europeia, né? Que no caso era Portugal, né? Antes nós éramos da metrópole. Agora, em 1822, né, o país se torna livre, né, politicamente, economicamente, não deve mais satisfações para Portugal. E aí precisa de uma Constituição, né? E aí no ano seguinte, fez a independência em 7 de setembro de 1822, né? E aí no ano seguinte, 1823, né, foi convocada a reunião na Assembleia ali na cidade do Rio, que já era a capital, né, para construir uma Constituição para o país, recém-liberto, né? E aí foram convocados, gente, vários deputados que representavam as diversas províncias do Império. Antigamente não era estado, né? Era província, né? Província ali no norte, província no nordeste, província no sul, né? Foram convocados vários deputados, e cada um ali das províncias, né? E o projeto elaborado e entregue a Dom Pedro I foi recusado, visto que limitava os seus poderes. Então, olha só, gente, como que nasce a nossa independência, a nossa primeira Constituição. Embaixo do pé do imperador, né, que era o Dom Pedro I. Né? Por quê? Olha, veja bem a dinâmica. Portugal sai aqui do Brasil, né? E Dom João VI volta para Portugal e deixa Dom Pedro I tomando conta das coisas. Aí Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, né, se tornando um império, né, independente, um país ali independente.
né? Só que veja, não mudou muita coisa, né? Porque apesar de ser independente de Portugal, continuava-se um filho, o filho do monarca português, né, que tomava conta do Brasil, e era português também, tinha nascido em Portugal, gente. Então, o negócio não mudou, não passou muito de mão ali o poder. E aí o Dom Pedro I começou a botar as asinhas de fora quando a Constituição, né, quando os deputados propuseram a primeira Constituição, em 1823. Aí falou, opa, como assim? Né? Eu vou perder os meus poderes, a Constituição vai ter mais liberdade aqui para as pessoas, né? Para elas também tomarem as decisões. Opa, não, eu sou imperador, então eu não quero isso. E dito e feito, o projeto elaborado pelos deputados que foi entregue para o Dom Pedro foi recusado, porque os poderes dele estavam sendo enxugados, né? Estavam diminuindo. O pessoal não queria mais monarquia como era antes, a metrópole cuidando da colônia, tendo que dar satisfações para um monarca, para um rei. Mas Dom Pedro queria, apesar de ter proclamado a independência, queria continuar a mesma dinâmica aqui, tendo um rei, um imperador, um monarca, né? E aí isso começou a deixar os ânimos mais esquentados aí. A gente vai ver isso, tá? Vamos para o próximo slide. E aí, ó, o golpe tá aí, né? Cai quem quer, o golpe tá aí. E caíram, né? Vamos lá. Em 2 de novembro de 1823, ó, já tá no ano de 1823 lá. Lembra que propuseram a Constituição, Dom Pedro I não aceitou. E aí, em 2 de novembro, às 12h45, a tropa imperial cerca todo o edifício da Assembleia. E são colocadas peças de artilharia nas entradas das ruas adjacentes. Então o pessoal já monta ali um esquema, né, para pressionar, né, os deputados ali. Coloca o exército, é muito comum, até atualmente, né, se faz isso. Coloca-se o exército na rua, num dia de votação importante, né, para amedrontar, né, os votantes, os deputados, os congressistas, os senadores, né, para botar pressão ali neles, né, para falar, olha, se vocês aí não fizerem o que eu quero, né, olha, eu tenho armas, eu tenho tanques, eu tenho peças de artilharia, enfim, né, tanques saindo fumaça, mas eu tenho tudo aqui, mas enfim, né, você tem várias coisas aí para ameaçar, né, e botar pressão em cima dos deputados. E foi o que o Dom Pedro I fez nessa época. E aí, sendo assim, na manhã seguinte, o imperador mandou inúmeros soldados à Assembleia para prender os deputados. Ainda foi lá e prendeu os caras, né, instituindo um novo grupo favorável a ele para elaborar um novo texto constitucional. Golpe, né? A nossa Constituição, veja pessoal, nasceu de um golpe. Foi proposta uma Constituição por vários deputados de várias províncias aqui do Brasil. Dom Pedro I não aceitou. Não, essa Constituição não está do jeito que eu quero. Foi lá, botou o exército dentro da Assembleia, da Câmara, prendeu os deputados, tirou eles do poder e colocou um monte de marionetes dele ali. Caras que apoiavam o Dom Pedro. E aí eles vão fazer a Constituição. Então veja como que nasce a nossa primeira Constituição. É recusado o primeiro projeto, o imperador vai lá e prende os caras que escreveram o projeto e aí escreve o seu próprio projeto de Constituição. Né? Então é triste, gente, mas infelizmente é isso. É dessa maneira que nasce a nossa primeira Constituição, já tomando um golpe. Né? Não é à toa que aqui é um país de golpes, né? Golpe atrás de golpe, né? Desde sua fundação. Aqui, se pudesse chamar golperia ao invés de Brasil, eu acho que seria um nome mais adequado, tá? Vamos para o próximo slide. E olha só, no ano de 1824, especificamente em 25 de março, Dom Pedro I, olha só, não é o Caio Castro não, ele era muito mais feio, viu? Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição. O que é outorgar? É baixar a força, é colocar ali sem consultar ninguém. Colocou os marionetes dele no Congresso, né, ali na Câmara, os deputados que eram leais a ele, favoráveis a ele, eles escreveram a Constituição e aí ele vai lá e outorga. Coloca essa Constituição e acabou. Sem pedir a opinião de ninguém, sem conversar com as pessoas para ver se estava bom, nem com os deputados, né? Que dirá com a população, nem com os políticos de oposição ele conversou, que dirá com a população. Então veja como nasce a nossa primeira Constituição. Caio Castro vai lá, Dom Pedro I vai lá no ano de 1824 e outorga, né? Então
passam-se 2 anos aí, né, da independência até a outorga da primeira Constituição, a baixa da primeira Constituição, né, e tem todo esse problema aí golpista no meio desse tempo, né, desse recorte histórico que a gente viu. Olha, gente, em menos de 2 anos aconteceu tudo isso, né? O Brasil teve a sua independência, né, de Portugal, escreveu a primeira Constituição, tomou um golpe ali para derrubar essa Constituição que o próprio Dom Pedro I deu e baixou uma nova Constituição à força, escrita pelos amigos ali, deputados do Dom Pedro. Né? Então, olha só, né? O Brasil já nasce assim com um grande cala-boca, né, gente? Olha, vamos propor uma Constituição. Não, mas tem que ser do jeito que eu quero. No caso, Dom Pedro I, né, dizendo. Então, olha só, já cala a boca de todo mundo, né? Prende as pessoas, censura as pessoas e baixa a primeira Constituição à força. Tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente agora construir melhor esse pensamento. Olha só. A instauração da primeira Constituição brasileira, outorgada, abaixada à força, imposta, né, em 1824, estabeleceu alguns pontos como: veja, pessoal, os aliados e o próprio Dom Pedro I fizeram ali a Constituição, né, do jeito que eles quiseram. E é óbvio, né, colocaram um monte de privilégios ali para o monarca, para o imperador Dom Pedro I. E aí, olha só, dentro dessa Constituição de 1824, outorgada, que Dom Pedro baixou a força, estabeleceu alguns pontos, como poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder moderador. Ué, mas olha só o que ele fez. Dividiu o governo em 3 poderes, mas também deixou um poder ali para ele apenas, o poder moderador. Então, em vez de ter 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ia ter 4. Né? E o que ia mandar mais era o moderador, o do imperador. Ué, então o que adiantava ter os outros? Se quem dava a palavra final era o poder moderador. Né? E aí olha o que ele instaurou também: eleições censitárias, com ênfase na renda anual de cada eleitor. Elitizou o processo de eleições. Né? Implantou o processo de eleições, só que elitizou esse processo. Só ia votar, né, quem pudesse ter um salário base bom, né, um salário base ali que batesse o teto dele. Né? Se você ganhasse abaixo disso, você não podia votar. Já pensou isso hoje em dia? Sei lá, você ganha um salário mínimo, você trabalha lá na Atento, e aí você ganha um mínimo e uns benefícios, tira uns 1.000 e tantos reais, né? E aí você não pode votar? Por quê? Só pode votar quem tira acima de 2.500, 3.000? Ué, por que isso? Você não é cidadão também? Você não mora no país também? Então, é a elitização do processo da votação, do processo eleitoral. Né? Por isso, inclusive, que hoje em dia também nós não conseguimos votar direito, nós não entendemos de eleições de política, porque isso foi tirado de nós ao longo do tempo. Olha isso, gente. As eleições aqui eram só para quem tinha dinheiro, né? Para quem tinha grana. Né? Imagine isso hoje. Hoje todo mundo pode votar, né? Todo mundo. Então é o correto, né? Porque todos moram no país, então todos têm que decidir ali o rumo do nosso país. Né? Então, mas antes não era assim não. Com o Dom Pedro não tinha conversa não. Tá? Outra coisa, as mulheres não tinham direito ao voto. Além de elitizar a votação, né? Divide na questão de gênero, né? Homem vota, mulher não vota. Ué, mulher não é cidadã também? Imagine vocês aí, meninas, escutando isso. Imagine se vocês não pudessem votar, só porque vocês são mulheres. Não é injusto isso? Poxa, né? Você também mora no país, você é uma cidadã também. Você é uma mulher que mora e trabalha e paga os impostos e come e vive no país e tudo mais. Você tem que decidir também. Mas aqui com o Dom Pedro, não, também não. Não, mulher não tinha direito ao voto. Tá? Outra coisa, o catolicismo foi adotado como a religião oficial do Estado, sendo permitido o culto somente de maneira doméstica a outras crenças religiosas. Isto é, pessoas que não eram católicas não podiam demonstrar sua fé publicamente. Então, teve essa questão também. Né? É aí que a igreja e o império se unem ainda mais. Né? E Dom Pedro faz tem até charges, né, da época que Dom Pedro tomando a bênção ali do padre, do Santo Padre, do Papa, né? Porque se uniu ali monarquia, né, do Dom Pedro I e igreja.
E é aí que o casamento flui muito bem, né? No mau sentido, digamos assim, porque a exploração se torna muito maior quando você explora pelo poder, né? Pelo poder do governo, que é o império, né? O próprio poder ali do imperador, aliado ao poder da religião, porque a religião vai disseminar as doutrinas para as pessoas, né? Nos cultos, nas missas, né? Durante a fé, durante as orações, os rituais. Então ela vai espalhar a palavra ali, né? Então se ela está aliada ao governo, né? Se ela está junto do governo, a maneira de dominação vai ficar muito mais fácil, né? O governo impõe a força e a religião impõe o medo, né? O respeito ali, chamem do que quiser, né? E é isso, tá? Os dois aliados, né, vão ali nesse casamento até quando começa a república, né, até começar a república. A igreja fica no poder, a igreja católica fica no poder aqui durante muito tempo. Sem falar que ela já era uma grande aliada dos outros reinos, né, do Portugal, que estava aqui também. Portugal colonizou aqui com a ajuda da igreja também. Então, a igreja sempre esteve ali na esfera de poder do governo, né. Hoje é que aqui no Brasil a gente não tem uma participação direta, uma interferência direta constitucional da igreja, né? Mas a gente sabe que também tem muita influência por aí, né? A gente tem uma bancada que é conhecida como bancada da Bíblia. Então a gente já pode pensar em algumas coisas a partir disso, tá? Vamos para o próximo slide. E aí a gente vai entender agora um pouquinho da Confederação do Equador. Por quê? Porque foi um episódio muito intenso que aconteceu ali durante o governo do Dom Pedro I. E veja bem, acompanhe comigo, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista. Eles queriam república, não queriam monarquia. Queriam república, presidentes, tá? Não queria mais imperador. Chega, já teve muito imperador, muito rei, muito monarca. A gente veio de Portugal, da mão de Portugal, que é todo esse sistema. Então tinha gente que queria diferente. Não, a gente não quer mais monarca aqui, pelo amor de Deus, vamos colocar uma república, né? E aí a Confederação do Equador foi tudo isso, que eclodiu no dia 2 de julho de 1824. Olha isso, na província do Pernambuco. Olha, em Pernambuco, Nordeste sempre representando, hein, gente? Olha que legal. Alastrando-se para as outras províncias do Nordeste do Brasil. O pensamento ali revolucionário foi se alastrando. Então olha só como nós temos grandes revoluções aqui no Brasil que muitas vezes a gente não vê, né? Canudos também a gente tem, né? Por exemplo, que é um grande movimento revolucionário brasileiro que a gente vai vendo aí ao longo do tempo, tá? Mas vamos focar aqui na Conferência do Equador. Aí, a dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I do Brasil em fins de 1823 não foi tão recebida em Pernambuco, né? Não foi tão bem recebida em Pernambuco. Então o que aconteceu? O pessoal ficou sabendo disso. Lembra que eu falei que Dom Pedro colocou as peças de artilharia, soldados ali em frente à Câmara e depois no outro dia seguinte entrou e prendeu todo mundo, dissolveu a Câmara, acabou, não tem mais Congresso, eu prendi todo mundo, né? Agora quem vai estar lá é quem eu quero, é quem eu determinar, e foi isso que ele fez. Só que lá no Pernambuco o pessoal não aceitou bem isso não. E aí Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra para contratar mercenários no exterior. Olha isso, gente. O cara foi pedir um empréstimo na Inglaterra para contratar mercenário. As tropas seguiram para o Recife sob o comando de Thomas Cochrane. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim, né? E o grande mártir aqui da Confederação foi o Frei Caneca, né, gente? Que é o rapaz que está aqui na imagem, que vocês podem ver que está amarrado, né? Esperando aí o seu fuzilamento, né? Pelas tropas imperiais, né? Então olha só, os monarcas também fuzilam, né? Então olha isso. O Frei Caneca foi amarrado, ele era um líder revolucionário, das lideranças ali da Confederação do Equador, em Pernambuco, né? E foi assassinado ali, fuzilado, né? Quando a Revolução foi dissolvida, quando a Confederação foi dissolvida, foi acabada, né? Porque o Dom Pedro contratou mercenários para acabar com isso, para dissolver, né? Porque o Brasil não tinha exército na época, né, gente? Tinha as tropas imperiais, mas não era algo
estruturado como é hoje, né? As forças armadas que nós temos hoje, exército, a aeronáutica, marinha. Antigamente a marinha era uma grande aliada, né? Era a principal aliada ali do império, mas não tinha uma noção de exército muito bem formada, nem polícia também. Então o Dom Pedro teve que pedir a ajuda da Inglaterra para contratar mercenários também. Então isso era uma prática comum, às vezes, nos governos, né? De contratar grupos mercenários, né? Hoje é financiamento terrorista, né? Muitos governos, como os Estados Unidos, por exemplo, financiam grupos terroristas aí pelo mundo, né? Então é outra dinâmica hoje. Mas o Frei Caneca foi pego ali, né? E morto, fuzilado. E aí aqui do lado eu tenho um mapa, gente, de 1824. Perceba aí no slide, ó, que estão as províncias. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil é dividido em províncias e não estados? Então estão todas divididas aqui, ó. Grão-Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, ó, Pernambuco aqui, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui também tem a Cisplatina, que o governo anexou, mas depois devolveu. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, tudo dividido em províncias. Olha, não existiu Amazonas, não existiu Pará, né? Não existiu Roraima, não existiu Amapá, por exemplo, que são estados do norte. Ali só existia a província do Grão-Pará, que era tudo isso junto, né? Não tinha essas divisões. Então olha só que legal. É bem diferente. É legal a gente aprender como que o nosso país vai se construindo e tomando a forma como ele é atualmente. Tá dividido em estados, tá bom? E é isso, pessoal. A Confederação do Equador acabou com a derrota dos revolucionários, né, e a vitória do Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I baixou a Constituição dele, né, colocou o poder moderador, né, acabou com a Confederação do Equador e também depois não foi só vitórias, né, gente? Dom Pedro I se deu mal lá futuramente, a gente vai ver isso, né, nas próximas aulas. Vai ver o que aconteceu aí dessa história, tá bom? E é isso, obrigado. Por enquanto é isso, gente. Vamos fechar o pensamento aqui e vamos para o próximo slide, tá? O slide final. E eu quero agradecer a vocês por terem acompanhado a videoaula, que é a nossa videoaula de história. E dar um recadinho, ó. Use máscara, tá? Siga os protocolos sanitários, use álcool em gel, mantenha o distanciamento e tudo mais, tá bom? Porque a pandemia ainda não acabou e é preciso que nós nos cuidemos para a gente vencer o vírus da Covid, tá bom? Obrigado, gente, muito obrigado, tá? Uma boa semana, bons estudos e é isso, tchau, tchau!